O nosso capítulo base de hoje, ele está na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 inteiro e vamos ler uma pequena parte do capítulo 4, do verso 3 ao verso 4. Todos acharam, irmãos? Podemos ir? Amém? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-se desses também. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também resistem à verdade, sendo homens corruptos e de entendimento, reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Tu, porém, tens seguido o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança, perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri! E o Senhor de todas me livrou. E, na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido. E desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para a boa obra. Verso 3 do capítulo 4. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, eles farão mestres segundo as suas próprias cobiças e se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, meu Pai, eu te agradeço por mais esse momento que o Senhor nos concede, ó Pai, de podermos ler e poder aplicar a sua palavra. Que essa palavra ela gere entendimento a nós, ó Pai. Que os nossos ouvidos, ó Pai, eles estejam atentos, o nosso coração esteja aberto. Que essa palavra ela possa gerar, ó Pai, transformação em nosso ser. Que sejamos cada vez mais próximos de Ti, mais íntimos de Ti e desejosos a ter uma vida contigo, ó Pai, para que sejamos, ó Pai, obreiros aprovados, ó Pai. Como nós lemos, a Sua palavra ela é proveitosa para nos aperfeiçoar. E eu peço que para que nesse momento, ó Pai, na comunhão que nós temos em igreja, ela possa ser aplicada aos nossos corações. Peço humildemente que o Senhor possa usar a minha vida para que a sua palavra seja entregue mais uma vez. E que apesar de mim, o Senhor possa me usar muito além de mim, ó Pai. É o que eu te peço em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, esse assunto, já faz um tempo que o Senhor tem conversado muito ao meu coração sobre ele, que é sobre a impiedade no final dos tempos. O título da mensagem, se eu pudesse colocar um título, seria Em um mundo impiedoso, persevere. Eu não sei se os irmãos costumam reparar nisso, mas nota-se que o nosso mundo não tem estado um pouco mais triste, não tem sido um mundo um pouco mais pesado. Estamos nos primeiros dias do ano de 2024. Geralmente os finais de ano eles geram esperança, eles geram muitos planejamentos para o próximo ano, e hoje em dia não tem gerado. Então hoje nós temos vivido um tempo em que as pessoas têm gostado de fugir da realidade da qual vivem, e elas não têm encarado com alegria o momento presente. E, pasmem, irmãos, é isso que o apóstolo Paulo está falando nesta carta. Antes de nós começarmos a
ver como que um cristão genuíno precisa se portar em meio a essas dificuldades, eu quero trazer um pouco mais do contexto da carta. Porque já no contexto da carta, com a vida do destinatário da carta, com todas as coisas que aconteceram até Paulo escrever a primeira e a segunda carta a Timóteo e também a Tito, ela pode ensinar, e ela tem muito a nos ensinar, porque são cartas que podem nos ajudar principalmente a termos uma vida na fé sadia. Então eu quero convidar os irmãos também a abrirem em Atos, no capítulo 16. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. A carta de Paulo a Timóteo, ela tem como destinatário a Timóteo. Em 1 Timóteo 1:2, Paulo vai falar que Timóteo é o filho da fé, um verdadeiro filho da fé de Timóteo. Um dos destaques que tem em Timóteo é que ele é um jovem que desde a sua mocidade escolheu servir ao Senhor. Ele se converteu aproximadamente aos 16 anos de idade, e no capítulo que nós vamos ler, nós vamos ver a segunda viagem missionária de Paulo, em que Timóteo vai com Paulo. Timóteo deveria ter aproximadamente os seus 20 anos de idade. E aqui tem alguns detalhes de quem Timóteo é, para que a carta ela possa fazer ainda mais sentido quando nós voltarmos a ler o porquê nós devemos perseverar em Cristo. Então, no capítulo 1 de Atos 16, nós lemos assim: E chegou a Derbe e Listra, e eis que estavam ali um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai era grego, da qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai, ou seja, o pai de Timóteo, era grego. E quando iam passando pela cidade, lhe entregavam para ser observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciãos em Jerusalém, de sorte que as igrejas eram confirmadas na fé a cada dia e cresciam em número. Irmãos, um detalhe importante, tem 3 pontos que são bastante pertinentes para a nossa mensagem. O primeiro, como é importante você ter um intercessor. O como é importante você ter um intercessor em sua família. O quão importante é você ser um intercessor pela sua família ou para as pessoas ao redor. Porque nós vemos que Timóteo, ele tinha uma mãe que era crente, mas o pai era grego. E daqui uns minutos nós vamos falar um pouco de como que era a Grécia, porque Éfeso, hoje sendo Turquia, era a antiga Grécia. Mas os gregos, irmãos, eles eram bastante seletivos. Os gregos, eles gostavam de pessoas eloquentes, persuasivas. Então, até Paulo sofreu um pouco em Corinto. Lembra quando em Corinto tinham os que eram de Paulo, os de Pedro, os de Apolo e os, entre aspas, espirituais? Paulo sofria com isso já, porque os gregos eles ligam e muito para esses tipos de pessoas. Então, imagina no lar de Timóteo, tendo um exemplo de um pai grego, que provavelmente iria ensinar aquilo que ele aprendeu desde pequeno, mas Paulo tinha uma mãe convertida. E Timóteo tinha uma mãe convertida. E Paulo ele estende isso no capítulo 1 no verso 5 do capítulo 1 de 2 Timóteo, em que ele fala que, trazendo à memória uma fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó Loide, em sua mãe Eunice, e que, de certo, eu creio que também habita em ti. Ou seja, mesmo que Paulo ele tivesse um pai grego, um pai não convertido, o quão importante na vida de uma mulher chamada Loide, de crer no nosso Senhor, que passou esse ensinamento à sua filha Eunice e que formou o caráter de Timóteo, que decidiu seguir a Jesus desde cedo. Um recado que eu deixo para a juventude. Irmãos, é muito bom seguir o Senhor na mocidade. É uma alegria enorme. Passando-se os anos e quando chegar o nosso momento em que nós iremos nos encontrar com o nosso mestre, nós podemos falar que nós servimos ao Senhor desde a nossa mocidade. Mas também fica um recado para as mulheres que permeiam nessa igreja, ou para caso você conheça alguém que tem orado, talvez por um familiar que um dia esteve aqui e hoje não está mais, ou para quem ora para pessoas que nunca ouviram da palavra do Senhor, mas desejam que um dia eles estejam na comunhão conosco. Nunca deixem de orar.
A diferença que Lloyd fez na sua família trouxe uma geração que nos impacta até hoje. A vida de Timóteo tem muito a nos ensinar. E isso começou porque tinham intercessoras, tinham pessoas que falavam da palavra de Deus para o jovem Timóteo. Então, esse é o meu desejo, essa é a minha oração na vida dessa igreja, em que as mulheres da nossa igreja continuem falando da palavra de Deus para os seus filhos, porque, irmãos, como eu falo, eu também fui uma pessoa alcançada pelas orações da minha avó. Então, creio que isso é muito importante quando nós temos alguém que ora pela gente. E também, não só orar pela salvação dos nossos, orar também para que nós sejamos capacitados para falar da palavra de Deus. Quero fazer uma analogia rápida com os irmãos. Quando nós vamos beber água, principalmente em um tempo de calor, geralmente nos dirigimos ou a um poço artesiano ou em algum filtro de água. E nós não damos gratidão a um filtro de matar a nossa sede. Nós agradecemos a Deus pela água. Gente, um filtro que contém água suja, de nada vale. Um filtro que não tem como passar uma água limpa, uma água que venha matar a nossa sede, de nada vale. Ou seja, nós somos esse tipo de filtro. Nós estamos aqui para falar de uma palavra que vai matar a sede das pessoas. Mas essa água tem que ser pura, tem que ser limpa. Então, que nós também tenhamos uma comunhão com Deus para que nós possamos ser pessoas que derramem água limpa na vida dos nossos familiares, dos nossos irmãos em Cristo e da comunidade da qual vivemos. Porque nenhuma pessoa pode ser alcançada se for despejada água suja. Então, muitas das vezes, naquele ímpeto da emoção, de queremos falar, o próprio apóstolo Paulo vai falar, preguem tempo e fora de tempo, muitas das vezes nós não pensamos o quanto que nós temos purificado os nossos corações para podermos falar da palavra do Senhor. Porque é isso que mata a sede das pessoas. Então, esse primeiro momento da palavra em Atos continue intercedendo. Talvez as pessoas que vocês mais gostariam que estivessem aqui, elas não estão aqui agora. Mas no Senhor nós cremos que tudo é possível. Que nós tenhamos uma vida de convergência ao Senhor e que possamos sempre ser uma vida em que as pessoas possam olhar e principalmente ter o desejo de viver o Evangelho. Outro ponto importante é que no verso 2 fala que a vida de Timóteo dava bom testemunho. Irmãos, hoje nós vivemos nesse tempo em que todo mundo fala, né? Não julgueis. E de certo, há uma meia-verdade nisso. Nós não devemos condenar a alma de ninguém ao inferno. Nós não temos esse poder de falar, esse irmão vai para o inferno, ou se você continuar fazendo essas obras. Nós devemos sempre exortar os irmãos. Porém, irmãos, nós temos que pensar o quanto a nossa vida ela reverbera a palavra de Deus para as pessoas. Um crente não pode não almejar dar um bom testemunho para as outras pessoas. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a nossa vida representa. A mesma analogia da água limpa. A nossa vida tem derramado água limpa na vida dos nossos irmãos, dos nossos familiares e principalmente da nossa cidade, do nosso bairro, com qualquer pessoa que nós conversamos. Isso é algo importante para nós. Porque nós temos algo que pode mudar a vida de uma pessoa. A palavra de Deus, ela é a única coisa que pode mudar a vida de uma pessoa. Não é a pregação do irmão Márcio, não é as palavras que o Gabriel fala. É a palavra de Deus. É o Senhor que pode alterar qualquer situação em qualquer vida. Mas para isso nós precisamos ter bom alimento, uma boa água e uma água com o coração purificado. Então nós temos que pensar quanto o nosso testemunho tem sido impactante. Às vezes, irmãos, em pessoas que estão vivendo uma vida pregressa, às vezes pessoas que estão fora da igreja, elas não vão abrir uma Bíblia. Elas vão ler a nossa vida. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Se a nossa vida tem impactado para que pessoas olhem e falem, ele é um verdadeiro cristão. Ele é um convertido genuíno. É uma coisa boa que a vida de Timóteo gerava, e nós vamos ver que Icônio e Listra foi algo bastante estressante para Paulo. Mas glória a Deus, que foi algo relevante para Timóteo, que os irmãos viam um bom testemunho. Outra coisa que também é interessante avaliar é o quanto o apóstolo Paulo ele tinha um amor pelo Evangelho. Porque nós vamos ler aqui que Paulo ele circuncidou Timóteo para que ele pudesse atuar com ele na viagem missionária. Só que em decorrer de todas as cartas de Paulo, Paulo sempre combateu a circuncisão, ferrenhamente. Parece até um pouco antagônico ele combater algo que ele tornou. Só que uma coisa interessante, e até o irmão Márcio tomou essa palavra, é que muitas das vezes Paulo ele não agia conforme as pessoas acham que ele deveria agir. Ele circuncidou para que não houvesse nenhum
nenhum ruído entre a comunicação de Paulo e Timóteo da palavra de Deus para com todos que iriam ouvir. E às vezes, irmãos, por isso que é importante nós estarmos sempre cheios do amor de Deus, porque Ele vai nos dando subsídios para que nós possamos falar da palavra dEle. Ou seja, agora, com Timóteo circuncidado, Paulo poderia sim falar da circuncisão, porque não haveria ruído. As pessoas não iriam ter um ruído, uma chateação, ou principalmente não teria nenhum impedimento deles entregarem a palavra de Deus. Porque ele estava simplesmente agindo não para que ele fosse glorificado. Paulo está agindo para que a palavra de Deus seja pregada sem ruído algum. Paulo ele não está querendo ser um revolucionário, ele só quer entregar a palavra de Deus. Então é importante como o amor pela obra, ele faz com que dê o resultado que está no verso 5. Qual foi o resultado de tudo isso? As igrejas eram confirmadas na fé e elas cresciam em números. Ou seja, Paulo ter essa submissão a Deus fazia com que não houvesse nenhum ruído e que as pessoas entendessem a mensagem do Evangelho. São coisas interessantes que nos ajudam a ter uma dependência total de Deus, a buscarmos ter um caráter aprovado, que é o que Paulo vai falar aos Romanos sobre a perseverança, e principalmente nos auxilia em todas as nossas situações. Amém, igreja? Voltando agora para o capítulo 3. Irmãos, dando toda essa síntese que nós tivemos agora, os tempos não são bons. Se nós abrirmos qualquer programa, qualquer noticiário, nós vamos ver mortes, roubos, nós vamos ver o avanço das drogas. Nós vivemos num tempo que hoje a família ela já não tem mais aquele valor. Hoje em dia é mais desejoso passar com amigos do que com pessoas da família. Nós vivemos num tempo que ser cristão hoje não é um título prazeroso perante a sociedade. Ao contrário, se você é cristão, você é contra basicamente tudo que tem sido pregado no mundo. Se você fala que você é cristão hoje, você sofrerá de pessoas te olhando de uma forma distorcida, pessoas que muitas das vezes terão um coração duro para suas palavras. Então, o tempo hoje, ele não é bom. E é isso que o apóstolo Paulo ele está nos alertando aqui, porque nós, como cristãos hoje, nós temos duas escolhas. Ou nos entristecermos e padecermos sobre a impiedade que nós estamos vivendo, ou simplesmente perseverarmos. E por que Paulo ele escreve essa carta a Timóteo? Porque nós vimos lá atrás que Timóteo tinha um bom testemunho, que Timóteo sendo usado por Deus, as igrejas cresciam em números, Timóteo era uma pessoa submissa, principalmente maleável e com coração ensinável. E Paulo ele escreve essa carta a Timóteo por algumas questões. É uma das últimas cartas de Paulo, e a carta a Timóteo e a de Tito, elas são cartas bastante doutrinárias, são cartas bastante prazerosas até de lermos, porque ela nos direciona como ser um bom líder, como ser um obreiro aprovado. Ela nos direciona acerca das coisas do casamento, como eu posso ser um homem que glorifica a Deus, uma mulher que glorifica a Deus. Mais para frente, em título, Paulo vai falar até que eu, como um ancião, ou eu, como um futuro ancião, eu posso glorificar a Deus, que a minha vida não acaba na juventude, e que quando eu ser um ancião, eu preciso agora encorajar as jovens a viverem na obra de Deus também. Então, Paulo vai explicando essas coisas para Timóteo e para Tito, mas vamos focar em Timóteo. Porque Timóteo, ele é conhecido por servir a Deus na juventude. E quando essa carta foi escrita, Timóteo tinha aproximadamente entre 42 a 45 anos. Então, ele ainda era um líder jovem. E o que acontecia? Timóteo, ele estava na liderança da igreja de Éfeso. Éfeso era a antiga Grécia, que agora virou a Turquia. E Éfeso, gente, é uma cidade portuária. Ela era uma cidade com uma adoração extrema à deusa Diana, hoje também titulada a deusa Ártemis. E os seus itens religiosos fomentavam a economia daquela sociedade. Ou seja, os cultos à deusa Diana faziam a economia alavancar. Então, a missão de Timóteo não era uma missão fácil, porque ele era jovem, em uma cidade grande, em uma cidade, como nós falamos dos gregos. Os gregos eles eram cercados de diversas filosofias. Os gregos, eles eram adeptos ao misticismo, que é as pessoas que mexiam com magia. Os gregos, eles adoravam os sofistas, as pessoas persuasivas, as pessoas com boa eloquência, até uma boa condição para que pregavam nas praças públicas filosofias sobre a vida. Existia um movimento também que Paulo usa para combater, que tinha dos epicureus e dos estoicos.
Os epicureus e os estoicos, quem são? Os estoicos, eles pregam que você tem que reprimir os seus prazeres para ter uma salvação. Os estoicos, inclusive, eles creem na reencarnação. E os epicureus, eles são ao contrário. Eles pregam que você tem que você tem que ter o prazer ilimitado, que o prazer é a medida de todas as coisas. E eles não creem na reencarnação. E sim, essas filosofias estavam chegando nas igrejas por conta dos falsos judaizantes, que, mais uma vez, estavam tentando contaminar a igreja com discussões vãs acerca da circuncisão, que estavam tentando deturpar os casamentos, sobre o papel do homem e da mulher na questão do casamento, e vinham com essas filosofias para dentro da igreja. Tem uma teoria que também eles queriam pregar o gnosticismo. Então, assim, a missão de Timóteo não era fácil, porque além de ter todas essas dificuldades, Timóteo era um jovem. Então, Paulo escreve uma carta, primeiro, para gerar na igreja uma aprovação, fala, ó, enquanto eu não estou aí, Timóteo vai pregar para vocês. É uma carta que vai ajudar a Timóteo a dirigir a igreja, principalmente, e combater as más doutrinas. Então, Paulo também ensina para Timóteo que ele precisa ser firme nesse momento, como jovem. Que ele precisa ter firmeza no ensino, que não deixe que ninguém despreze ele na sua mocidade, mas que ele seja um exemplo na fé, na esperança e no amor para os fiéis. Então, a carta de Timóteo ela é bastante rica e ela tem muito a nos ensinar. Mas uma das coisas que também a carta fala, que é o que nós vamos conversar hoje, é sobre uma coisa chamada apostasia, que é simplesmente uma pessoa que que um dia creu no Senhor, abandonar a igreja. E a apostasia já tomava conta naquele tempo. Irmãos, analisando o nosso tempo de hoje, nós podemos também crer que daqui para frente muitas pessoas vão sair da igreja. E não são aquelas pessoas, muitas das vezes, que vieram 1, 2 vezes e foram embora. Às vezes são irmãos que estiveram conosco há muito tempo. Em São Paulo, nós temos muitos irmãos que caminhavam conosco e hoje não estão mais no convívio. Então a apostasia ela será algo real. E nós precisamos estar preparados para ela. Nós precisamos entender do que passa ao nosso mundo para nós não termos a tristeza, para nós não vivermos uma vida padecendo de agonia na vida que o Senhor nos deu. Lembra daquilo que eu falei da alegria de servir na juventude, que a nossa vida não acaba na juventude? Irmão, enquanto temos fôlego de vida, nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Nós temos muito a fazer. Nós, como jovens, temos muito a trabalhar na obra. Mas também para os adultos e para os que caminham para a terceira idade. Nós precisamos e muito, nós como jovens precisamos muito de exortações, nós precisamos e muito dos conselhos, e nós precisamos e muito de exemplos na fé. Então a nossa missão não acabou, e nós como igreja, nós temos essa responsabilidade em Cristo, de expandir o Evangelho. Então, quais são as provas da impiedade? Quais são as provas do que acontecerá no final dos tempos? É que nós, como cristãos, precisamos saber que nós passaremos com tempos difíceis. E assim vamos folheando até o verso 9 do capítulo 3. O versículo 1 já fala, irmãos, nós vamos passar por tempos difíceis. O tempo de agora tende a ser mais de tristeza do que de alegria. E agora será uma missão em tripla de nós como crentes, de nos alegrarmos no Senhor e nas coisas que Ele faz. De nesse tempo difícil nós relembrarmos as bênçãos que o Senhor tem nos feito, de nesses tempos difíceis nós escolhermos estar cada vez mais íntimos e perseverantes na fé. Nós iremos passar e teremos ao nosso lado, no verso 2, pessoas que serão amantes de si mesmo. E uma pessoa que ama a si mesmo, a mais do que tudo, ela não ama a Deus. Ela tem de ser gananciosa, uma pessoa presunçosa, uma pessoa soberba, uma pessoa desobediente a pais, pessoas que não honram os próprios pais. E o pior, ingratas. Irmãos, nada pior do que não ter gratidão com as coisas que o nosso Senhor já nos fez. É de nós olharmos para a nossa vida com olhares de ingratidão. É de nós olharmos para a nossa vida com o olhar de que é tudo ruim. Esses dias parei para... Faz muito tempo que eu não vejo TV, né? Então eu comecei a ver o noticiário. E, irmãos, que tristeza. É desgraça atrás de desgraça do primeiro minuto até o último. Então, se nós vemos aquilo, nós podemos agradecer, porque nenhum de nós padeceu, talvez por um assalto, por um sequestro, pela morte.
Nós temos muito a agradecer ao nosso Senhor. Nosso Senhor tem cuidado de nós, irmãos. Eu espero que nós possamos crer nisso. Além da ingratidão, elas são pessoas que sem afeição natural, são pessoas que têm uma dificuldade em reconciliar com as pessoas. Ou seja, em brigas, em atritos, essa pessoa não é a pessoa que vai tomar partido, estando certo ou estando errado. Pessoas que muitas das vezes vão preferir o afastamento do que a união. Nós teremos pessoas caluniadoras, pessoas que vão falar mal dos irmãos, pessoas que vão falar mal da igreja. Sim, nós teremos. E nós precisamos ter noção que no tempo de impiedade, nós teremos isso. Do mesmo jeito ainda, nós vamos ter pessoas que não têm domínio próprio. Pessoas que não sabem controlar as suas emoções. Pessoas que não sabem controlar ou refrear a própria língua, o próprio pensamento, que simplesmente derrama aquela água suja que nós conversamos há algum tempo. Nós teremos pessoas também, irmãos, que elas serão extremamente cruéis, sem amor para com quem é bom. São pessoas que cometerão traições, pessoas atrevidas, orgulhosas e bem mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Nós teremos pessoas do nosso lado, pessoas da nossa família, pessoas da nossa igreja, pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio. Porque, irmãos, o nosso inimigo ele é astuto. Uma pessoa com quem nós não temos tanto contato, ele não vai usar. Agora, uma pessoa que pode nos abalar, uma pessoa do nosso convívio, torna-se a caminhada muito mais difícil. Então, nós precisamos crer que nós teremos esse tipo. Pessoas de diversos tipos de adjetivo. E além de tudo isso, nós vamos ver no verso 6 que essas pessoas elas vão procurar se introduzir pelas casas. Elas vão tentar levar pessoas com ela. Aquelas pessoas que não têm uma fé firmada. Aquelas pessoas que, mesmo conhecendo da palavra, elas escolhem viver de uma outra forma. Elas escolhem viver com os adjetivos que nós falamos agora. Então essas pessoas elas não vão estar só do nosso meio, fazer uma coisa, algo que nos chateia ou algo que nos fere e ir embora. Elas entrarão nos nossos lares e elas procurarão estar mais íntimas para tentar destruir o nosso lar, assim como o nosso inimigo ardiloso faz. Só que o verso 7 fala, elas podem até aprender muitas coisas, mas elas jamais chegarão ao conhecimento. E realmente, como é difícil para alguém que não tem o Senhor como centro da vida entender essas palavras. A Bíblia vira uma coisa fora de contexto. A Bíblia vira algo sem sentido. Mas simplesmente, se nós não temos o Senhor, tudo que nós pegarmos aqui não vai se virar uma água limpa. Serão tempos difíceis, porque essas coisas nos afligem. Essas coisas não são confortáveis. Conversamos sobre o nosso momento na casa do irmão Márcio. Como é gostoso, né, irmão? Quando nós temos esse momento de falar de Jesus, de falar de planos, de não falar mal de ninguém, boas conversas. Como é bom isso, né? Como a própria palavra fala, se os nossos olhos são a luz que encandeia o nosso corpo, como diz em Mateus. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo se encherá de trevas. Mas se os nossos olhos forem bons, ele se encherá de luz. Então que nosso olhar ele possa ser diferente do que só olhar a impiedade dos últimos tempos. Precisamos pegar essas más notícias e termos um coração fundamentado em fazer a obra avançar. Porque se os nossos olhos forem bons, nosso corpo vai ter luz. Agora, se nós formos enchendo o nosso corpo com essas notícias, essas más notícias vão trazendo um peso e uma dificuldade na caminhada maior que nós não avançamos. Do que nós paramos. Ficamos igual Elias na caverna, com tantas notícias ruins, vou me isolar de Deus. Vou me isolar da minha missão. Vou aqui comiserar a minha alma. A palavra vai falar no verso 8 também. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimentos e reprobos quanto à fé. Porém, eles não irão avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu com aqueles. Muitas das vezes, quando nós vemos pessoas fazendo coisas ruins, nós às vezes nos perguntamos, onde está a justiça de Deus, né? Janes e Jambres é citado pela primeira vez em Timóteo, mas no livro dos magos, Janes e Jambres eles eram aqueles magos que lutaram contra Moisés. Lembra? Quando vai trazer os milagres, derrube a vara se transformará numa serpente. Então, esses magos também tentaram resistir a Moisés. Mas é o que a palavra fala. Por mais que as pessoas tentem resistir ao evangelho, elas serão pegas na sua insensatez. Então, nós não nos devemos nos preocupar em derrubar as pessoas.
nós devemos nos preocupar em falar a palavra de Deus, pura e genuína. Porque as pessoas que pregam qualquer coisa que seja diferente desse livro, elas não vão ser confundidas com os verdadeiros crentes, com as pessoas que realmente têm uma vida que buscam ser obreiros aprovados pela palavra de Deus. Então nós temos que deixar que o tempo corrija essas pessoas. E nós temos que continuar em tempo e em fora de tempo, pregando e entregando a palavra de Deus para que Ele conduza e Ele nos use da maneira com que Ele quer. Então nós já vimos que nós teremos essa impiedade, que provavelmente nós estamos nesse princípio da impiedade. E o que Paulo ele vai nos trazer no decorrer desse capítulo? Perseverar, irmãos. E o que significa perseverar? Perseverar é você continuar sendo crente quando nada está bom. Perseverar é você escolher continuar caminhando com Jesus, vivendo uma vida de determinação em caminhar no Evangelho, pregando em tempo e fora de tempo, contra muitas das vezes resistindo contra pessoas próximas, com todos aqueles adjetivos que nós lemos agora, e permanecer com amor pelas obras. Esse é o maior fundamento. E Paulo vai falar em Romanos 5 o porquê que nós devemos perseverar. Porque muitas das vezes, quando nós passamos por um momento ruim, nós pensamos, aonde que está o meu Deus? E, irmãos, nós tivemos diversos exemplos na palavra que falaram isso. Só que, quando nós estamos alicerçados naquilo que cremos, nós entendemos que tudo que o Senhor tem para nós é simplesmente permanecer, que até o último dia nós permanecemos fiéis. E Paulo, ele vai trazer para a gente, a partir do verso 3, no capítulo 5 de Romanos, não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. A perseverança ela serve para nos trazer um caráter aprovado diante de Deus. Lembra daquilo que nós falamos sobre darmos bom testemunho? Em Coríntios, Paulo ele vai trazer no capítulo 4, no verso 9, que a nossa vida é feita de espetáculo, tanto para os anjos quanto para os homens. Então, as pessoas verão tanto as coisas boas que acontecem na nossa vida como as coisas ruins. E é aí que está o segredo da perseverança. Porque a perseverança não é para te destruir, a perseverança não é para te fazer desanimar do caminho, a perseverança não é uma acusação de Deus querendo dizer que você está fazendo tudo errado na sua vida e que tudo que está acontecendo é culpa sua. A perseverança, ela tem um simples fundamento de te fazer continuar tendo experiência com Deus e principalmente tendo essa purificação da parte de Deus. Antigamente, para você fazer um espelho, você pegava um minério de prata e você colocava no fogo. Esse fogo ele iria tirar as impurezas desse minério. E quando ele tirasse essas impurezas, a pessoa que estava preparando, ela conseguiria ver a imagem dela no próprio minério de prata que ela colocou no fogo. O fogo serve para purificar impurezas e é assim que a perseverança serve. É um momento que nós somos purificados diante de Deus, em que Deus tira aquelas impurezas para que nós possamos ser cada vez mais conformados à imagem deles. Irmãos, como lemos aqui, Paulo, a partir do verso 10, ele vai tentar exortar Timóteo para essa firmeza na fé, e aí ele começa a falar, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, a minha intenção, a fé, a longanimidade, o amor e a perseverança. Então já sabemos agora que a perseverança ela é simplesmente para fazer com que nós continuemos na palavra, com que nós vivamos a palavra independente da situação que acontecer, porque a perseverança é para nos trazer esperança e um caráter aprovado e nos deixar no caminho da salvação. Esse é o único fundamento. Então que o inimigo ele não usa esse ardiz na vida dos irmãos de acusarem os irmãos quando algum momento ruim os acometerem. Mas quando vier o momento ruim, vocês saibam que vocês podem ter uma grande esperança, que assim como o apóstolo Paulo vai falar daqui a pouco, que o Senhor te livrou de todas elas. Que não foi a sua mão que te livrou, mas foi a mão do Senhor que tem cuidado de você até hoje. E Paulo vai trazer a partir do verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e esperança. Ó, a importância de nós termos um bom testemunho na vida das pessoas. Ou seja, Paulo poderia ser, sim, uma pessoa que poderia espelhar a presença do nosso Senhor na vida dele. Mas Paulo não fala isso para se vangloriar, porque agora ele já vai começar a falar.
No verso 11, das perseguições e aflições das quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições eu sofri, mas o Senhor me livrou de todas elas. E, na verdade, todos os que desejam viver piamente com Cristo padecerão perseguições. E é uma noção que nós precisamos ter, irmãos. Se nós desejamos realmente viver uma vida com o nosso Senhor, nós padeceremos por tribulações. Mas também nós teremos a graça de falar que o Senhor nos livrou de todas elas. Paulo citou uma, e enquanto nós comentamos do que aconteceu em Icônio e Listra, quero convidar os irmãos também a abrirem em 2 Coríntios 11. Porque a partir do verso... Vamos ver... Minha letrinha está pequena no celular. A partir do verso 23. Lembra que nós falamos sobre Timóteo em Icônio e Listra, que Timóteo tinha um bom testemunho? Mas Icônio e Listra foi um dos piores momentos da vida do apóstolo Paulo, quando ele foi apedrejado e dado como morto. E a partir do verso 23 do capítulo em Coríntios, nós vamos ver outros sofrimentos que o apóstolo Paulo passou pelo Evangelho. Porque nós consideramos, e muitos sofrimentos que passamos com pessoas próximas de nós, que muitas das vezes não estão aqui, e que muitas das vezes pegam aqueles adjetivos para nos ferir, mas Paulo passou por muitas, irmãos. A primeira, ele foi dado como morto depois de ser apedrejado em Icônio e Listra por pregar o Evangelho, e por também falar na vida de um irmão e trazer uma salvação espiritual na vida de um irmão pela palavra de Deus. Mas Paulo também ele vai falar a partir do verso 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Aí eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado muitas das vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Irmãos, de verdade, quando eu era pequeno eu tomava uma varada nas costas, aquilo doía mais de 2 dias. Imagina Paulo, por 5 vezes tomar 39 açoites, por pregar o evangelho. Então nós já falamos de ser apedrejado, de por 5 vezes tomar 39 açoites. Verso 25, 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos da cidade, perigos do deserto, perigos do mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei muitas vezes, arduamente, eu fiquei sem dormir. Passei fome e sede, e muitas das vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, eu enfrento diariamente uma pressão interior a saber da minha preocupação com todas as igrejas. Ou seja, irmãos, aqui nós vemos alguém que realmente perseverou em tribulações. Algo que ia muito mais do que as questões psicológicas, algo que ia no físico. Imagina você simplesmente por ser crente, falar do evangelho, ser apedrejado. Imagina por você abrir a boca por falar do evangelho, sofrer açoites. Paulo falou dos 3 naufrágios. Imagina você entrar... Imagina como devia ser o sentimento de Paulo entrar num navio. Será que ele conseguia dormir tranquilo pensando, e aí, se esse navio afundar de novo? Fome, sede, perigos na cidade. E ainda assim, ele deixa por último que um dos maiores sofrimentos era de pensar nos irmãos. Era de pensar na missão do evangelho. Então, irmãos, além disso tudo, ele ainda consegue escrever uma carta para Timóteo falando: quantas perseguições eu sofri, mas o Senhor me livrou de todas elas. E ainda continua no verso 12. Aqueles que realmente querem viver uma vida com Cristo, saibam que vocês vão padecer por muitas tribulações. Então, viver com o nosso Senhor envolve isso. Um dia, eu lembro que num encontro assim de casais na nossa igreja, um dos maiores conselhos que eles sempre nos dão é que amar, ela é uma escolha. E amar a Cristo também é uma escolha. Nós não escolhemos amar vossas esposas, ou namoradas, ou noivas,
pelo aquilo que sentimos. E esses dias o irmão Márcio pregou sobre isso, sobre os perigos de viver uma vida de sentimento. Nós escolhemos porque cremos, primeiramente, no casamento sendo uma instituição de Deus, que é para glorificar a Deus. E reconhecemos que quando vivemos com Cristo é porque Ele é o centro da nossa vida. Ele é a única salvação. E Ele é a razão de estarmos aqui. E que Ele tem cuidado de nós em todos os momentos. Então, irmãos, nós podemos olhar para essas coisas e escolher se nós vamos perseverar na fé ou se nós vamos simplesmente adoecer como o nosso mundo está adoecendo. Como Paulo vai falar também no verso 4, vai chegar tempo que as pessoas não vão querer ouvir essa doutrina. As pessoas elas vão querer realmente que as pessoas falem aquilo que elas querem ouvir. Então você também será, muitas das vezes, a sua palavra, ela não será bem-vinda. Aquilo que você tem de água pura não será bem-vindo. Mas o que Paulo encoraja Timóteo é: permaneça firme. Tanto no verso 10, para ele olhar para os bons exemplos, e eu acho que dessa forma que nós devemos padecer com Cristo. A nossa vida, ela não tem que reverberar uma glória própria. Ela tem que ser para que as pessoas olhem para a nossa vida e falem: eu quero seguir a Cristo. Então Paulo não está trazendo pode olhar para mim porque, poxa, o apóstolo Paulo faz coisas incríveis. Não, ele está falando: Timóteo, olha para mim, para você ter esperança no dia mau. Olha como eu tenho agido na minha vida com o nosso Senhor. Haja da mesma forma para você conseguir prevalecer sobre todas as coisas. Permaneça firme. No verso 14 ele reforça: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado e sabendo do que você tem aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Ou seja, Timóteo sabe as sagradas letras desde a infância porque alguém ensinou para ele. Porque alguém na infância tinha boas palavras, tinha uma água limpa para passar para ele. E essas sagradas letras são a única coisa que podem te fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Então, quando nós falamos no capítulo 4 que as pessoas não aguentaram a sã doutrina, é que as pessoas elas vão chegar um tempo que elas não querem ter repreensão. Elas não querem ser corrigidas. Elas não querem viver na justiça de Deus. E elas provavelmente elas não vão querer ensinar a sã doutrina. Elas vão querer ensinar aquilo que é convenção. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Precisamos ter cuidado nos últimos tempos para que nós não confundamos nosso amor por Jesus ou nosso amor pelas obras do nosso Senhor por meras liturgias, por meras convenções egoístas do nosso coração. O nosso desejo de amar o Senhor é amar por quem Ele é. Não também procurá-lo pelas bênçãos que muitas das vezes nós desejamos somente, mas simplesmente amar o Deus que nos abençoa. Esse é o recado que Paulo traz para Timóteo. E traz para nós também. A vida de uma pessoa pode nos incentivar muito. Como a nossa vida pode passar por muitas nações e por muitas pessoas, fazer com que mais pessoas sigam o Evangelho. Mas que nós não nos desviemos da sã doutrina. E no verso 17 traz algo bastante legal. Que sabe tudo isso que nós estamos falando de doutrina, de viver com o nosso Senhor, ela não é porque o Senhor ele simplesmente, utilizando uma linguagem um pouco mais contemporânea, porque Ele quer acabar com o nosso barato de jovem. Mas sim porque o Senhor ele quer que nós sejamos perfeitos, um homem perfeito diante de Deus e principalmente perfeitamente preparado para uma boa obra. A boa obra é aquilo que provém de Deus. Às vezes nós confundimos boa obra com obra boa. A obra boa é aquilo que vem do nosso coração. Geralmente, a obra boa, você pode fazer coisas que glorifiquem a Deus. Você pode fazer uma obra como servir no multimídia, como cantar e tocar louvores, pregar a palavra também. Mas se nessa obra o desejo for para com que você apareça, sejam para que as pessoas vejam a você e não a imagem do nosso Senhor, é uma obra boa. Agora, a boa obra é aquela que provém nós fazermos para glorificar aquele que nos criou e aquele que nos tem conservado para a vida eterna.
Por último, irmãos, no verso 5 do capítulo 4, Paulo dá mais um conselho. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra bem o teu ministério. E é bem engraçado que quando Paulo está escrevendo essa carta, é uma das últimas cartas de Paulo, e eu creio que quanto mais nós temos tempo com a obra de Deus, nós vamos ficando um pouco mais sentimentais. Então, Paulo já está prevendo a sua morte, então provavelmente ele escreve essa carta como um cuidado a um filho amado. E, por último, no capítulo 4 de 1 Timóteo, no verso 12, nós vamos ler até o verso 14, e é um dos versículos que mais... eu posso dizer que mexem comigo, porque fala da nossa juventude e principalmente do momento que nós vivemos, e que esse seja o desejo de nós como jovens, principalmente, e que não só como jovens, mas também como anciãos, porque nós podemos pegar um pouco do que está nessas porções. Que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas você, jovem, seja um exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na sua fé e na sua pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, ao qual te foi dado por profecia, e com imposição de mãos do presbítero. Medita nessas coisas, ocupa-se nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que te ouvem. Tudo bem que Paulo está falando para o jovem Timóteo, mas, irmãos, ser perseverante, ser uma pessoa que é um exemplo na palavra, no trato, e no amor, e no espírito, e na fé e na pureza, não tem idade. Tanto um jovem quanto uma pessoa mais velha pode sim ser um exemplo na fé, na pureza, no amor e no trato. Então, que nós possamos ser essa igreja de Jesus, que sejamos um exemplo para onde nós estivermos. Outra coisa que Paulo traz bastante, que é bastante relevante para suportarmos nos dias maus, é meditar na palavra do Senhor. É não afastarmos desse livro. É não desprezar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida para que nós sirvamos a Ele. E como ele diz no verso 15, medita nessas coisas e ocupa o seu dia nelas. Se você tiver, deixando uma linguagem um pouco mais tranquila de entender, se você tiver que, entre aspas, perder algum tempo em alguma coisa, perca tempo meditando nas palavras. E você verá que o seu progresso, ele vai ser manifesto. Fazendo isso, você vai ter um cuidado com a sua alma e principalmente com as pessoas que te ouvem. Ou seja, nós acabamos voltando na questão de termos uma água limpa em nosso coração. Irmãos, é isso que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu espero que essa igreja, da qual há muito tempo eu tenho frequentado, ela continue firme na palavra dele, que daqui saiam grandes jovens com amor à palavra, e que cada irmão possa ter alegria de, mesmo talvez não estarmos vivendo no melhor tempo para ser um cristão, nós possamos ter a alegria da salvação. Nós possamos entender que a nossa vida é para isso, para que nós sejamos exemplo. Mas um exemplo, não um exemplo pregado na sociedade, mas um exemplo do que diz a palavra. Pessoas que tratam bem as pessoas, que têm um falar suave, pessoas amorosas, pessoas que têm o desejo de meditar na palavra para que o Senhor transforme o nosso coração. A perseverança é um ato que nos ajuda a viver com o Senhor e que sejamos cada vez mais purificados. Obrigado. Eu quero agradecer ao irmão Márcio pela oportunidade, pela igreja, por esses minutos. Que Deus os abençoe.